Antes então de iniciar essa parte 3, onde vamos falar sobre o arco circunzenital, os sundogs, parelhos, o halo solar, lembrando que a gente vai evoluir nessa série aqui até a compreensão de alguns fenômenos atmosféricos inacreditáveis. Eu estou começando pelos mais simples, para vocês começarem a entender como que se comporta a nossa atmosfera, quais são os níveis, onde as coisas se formam, né? Eu quero no final, essa série aqui ela vai ser bem interessante, porque nós vamos desde fenômenos simples como o halo solar até conhecer o cinturão de Van Allen. A gente vai conhecer as camadas mais altas da atmosfera, os fenômenos mais impressionantes como as nuvens noctilucentes. A gente vai falar sobre a aurora boreal, né, e começar a compreender a nossa atmosfera, como que de fato ela funciona. Isso vai também desembocar no final dessa série em a gente rever alguns pontos em relação à teoria da Terra plana, por exemplo, porque a partir do momento que a gente compreende que a nossa atmosfera talvez o espaço distante não esteja tão bem compreendido ainda, mas a nossa atmosfera ela está destrinchada, ela está de cabo a rabo, física, química, inteiramente conhecida, todos os seus aspectos, todas as suas camadas, todos os seus fenômenos, ela está bem compreendida. Claro que existem fenômenos atmosféricos ainda incompreensíveis, desconhecidos e outros até que beiram o sobrenatural, como a questão da ufologia. Mas o que eu estou trabalhando com vocês aqui nessa série é ciência, é meteorologia física, a gente vai compreender formação de nuvens, condensação atmosféricas e fenômenos dos mais variados. Por exemplo, para aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês para o último vídeo dessa série, se essa série render uma quantidade boa de vídeos, eu vou encerrar no último vídeo e vai ser sobre esse fenômeno aqui que vocês estão olhando. O UFO da China, como ficou conhecida essa imagem, e também o UFO espiral da Noruega. São alguns dos fenômenos atmosféricos mais misteriosos que se tem na internet. E você não vê uma explicação ainda para esses fenômenos. Eu vou trazer aqui a minha opinião e tentar trazer uma explicação minimamente sensata para esse fenômeno. Vocês vão saber a explicação, vai ser bem interessante, apesar de não ser uma verdade absoluta, é a minha interpretação do fenômeno. Vamos ver fenômenos como este que eu estou mostrando. Esse aqui é um que levantou muita curiosidade das pessoas. Nós vamos conhecer uma série de fenômenos, eu não vou dizer o nome, mas eu vou passando aqui algumas imagens para vocês verem. São coisas impressionantes que nós vamos conhecer um pouquinho mais da realidade das coisas ao nosso redor. Vai se completar. Eu espero que seja de proveito a todos. Neste vídeo então nós vamos começar pelos halos solares. Bom, para compreender inicialmente a formação de um halo solar, a gente tem que entender do que se trata uma nuvem chamada Cirrus Stratus. A gente já conheceu essa classificação de nuvens, o pessoal acompanha da série anterior, que era um dos vídeos que eu fiz sobre chemtrails, onde eu expliquei que a primeira camada da nossa atmosfera é a troposfera. Essa é a primeira camada onde acontecem todas as intempéries do tempo, chuvas, ventos, tempestades, nuvens, formação de nuvens, tudo acontece na troposfera, primeira camada. Depois vem a segunda camada, que é a estratosfera. É na região limítrofe entre troposfera e estratosfera, aonde voam os aviões comerciais, onde são geradas as trilhas de condensação permanente, como vocês podem ver. E é nessa região também onde estão formadas as nuvens cirrus, vamos dizer de 8 km a 12, 13 km é a região de formação das nuvens cirrus, a partir da formação de cristais de gelo na alta atmosfera. É uma região tomada por cristais de gelo, por quê? Porque esse início da estratosfera se encontra a menos 40 graus, então é uma região extremamente fria, propensa à formação de nuvens de cristais de gelo. As nuvens mais baixas, como as cúmulos, por exemplo, que ficam na região inicial do céu, os seus primeiros 1, 2, 3 km, essas nuvens elas são formadas por gotículas de água. Agora, as nuvens lá de cima, as cirrus, são formadas por cristais de gelos. Existem vários tipos de nuvens cirrus. Existem as cirrus fibratus, existem as cirrus cúmulos, e existe uma característica chamada cirrus stratus. É uma cirrus que se dilui pelo céu inteiro, formando uma névoa, um paredão bem fino de uma camada de nuvem, né, que é quando a gente olha para o céu e vê um céu bem leitoso, bem branco. O azul do céu ele é bloqueado por um véu bem fino e homogêneo. Enquanto as nuvens cirrus fibratus elas são mais, você vê as fibras, né? As cirrus stratus ela é um véu homogêneo e bem fino que cobre o céu inteiro.
deixando o céu esbranquiçado. Quando o Sol incide sobre essas partículas, sobre esse véu de partículas de gelo em suspensão na alta atmosfera, quando os raios de Sol, né, a luz penetra nessas partículas, é formado o halo solar, este arco-íris que surge em torno do Sol a partir de um fenômeno de refração, um pouco diferente da corona que a gente viu antes, as coronas e as nuvens iridescentes que são feitas a partir do fenômeno da difração. Os halos solares então estão intimamente relacionados com as nuvens cirrostratus. Um detalhe aqui de interesse para vocês é que nesses dias onde o céu está dominado por nuvens cirrostratus, onde esse véu se estende pela parte superior do céu, é justamente nessa parte superior, dos seus 12.000 metros de altura, que transitam os aviões em altitude de cruzeiro. Quando o céu nessa região está tomado por esse tapete, por esse véu de cirrostratus, os aviões em voo de cruzeiro que cruzam essa região geram as trilhas de condensação permanente, como nós já havíamos visto. Então é muito comum, muito comum mesmo, você ver cenários do tipo o céu esbranquiçado, um halo solar em volta do Sol e rastros de condensação persistente. Isso é tão comum que vocês estão vendo fotos aí onde esse fenômeno é sempre visto, porque está relacionado. Halos solares, nuvens cirrostratus e trilhas de condensação persistente. Todos esses fenômenos acontecem na alta atmosfera quando essas condições são propícias. E agora falando sobre o arco circunzenital. O arco circunzenital ele também está relacionado ao fenômeno óptico semelhante ao halo solar. Na verdade, você vai ver, eu vou tentar encontrar essa imagem para vocês, é uma imagem que mostra todos os fenômenos ópticos solares de uma vez só. O halo solar, esse circular que a gente vê, ele é parte só do fenômeno. Você tem o halo solar, você tem os parélios na ponta, acima aqui você tem o circular com zenital e uma série de outros fenômenos que giram em torno do halo solar e formam uma gama enorme de fenômenos ópticos, todos relacionados. Às vezes você vê só o halo, às vezes você vê só o parélio, às vezes você vê halo com parélio, às vezes você vê o halo, os parélios e o arco circunzenital, né? É um conjunto. Aqui estamos falando agora desse que fica acima do halo solar, que é o arco circunzenital. Trata-se de um arco-íris invertido, ele é de ponta cabeça. Enquanto os arco-íris comuns que nós vemos, eles têm um formato de arco, né? O circunzenital é o contrário, ele é um sorriso, ele é de ponta cabeça. É semelhante ao arco-íris, mas está relacionado aos halos solares, né? Está em conjunto. Já entrando no nosso próximo tema, né, que é simples também de compreender, faz parte do mesmo pacote, que são os parélios, ou seja, em volta do Sol, né, às vezes forma-se o halo completo e ele fica mais forte nas laterais, né, mais pulsante nas laterais, são os parélios. Às vezes o halo não se forma e formam-se só os parélios. Então você vê o fenômeno do Sol triplo, né? Você vê o Sol no meio e dois gêmeos solares ao lado. São chamados de Sun Dogs ou cães do Sol, são os guardiões do Sol, como diriam os povos antigos, por isso é chamado de Sun Dog. A gente conhece como parélio. São essas duas saliências que surgem na mesma altura do Sol, surgem essas duas saliências, extremamente relacionados a teorias de conspiração, né? A questão de Nibiru. E os parélios são muito confundidos com a teoria da conspiração do Sol, do gêmeo do Sol, o segundo Sol, né? O pessoal confunde parélio com um possível planeta. A teoria de Nibiru, pesquise na internet, você vai compreender melhor. E agora tem um pessoal também relacionando os parélios e o halo solar com a Terra plana, dizendo que quando você vê um halo solar, um meio halo com os parélios em volta, na verdade você está vendo o Sol refletindo o domo da Terra plana, né? Esse domo da Terra plana ele pode ser visto através desse fenômeno óptico. Quando você está olhando para um halo solar, quando você está olhando para parélios, você está olhando na verdade para o domo da Terra. Isso tem sido cada vez mais visto na internet também, essa relação entre esses fenômenos atmosféricos com a teoria da Terra plana. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, já está ficando longo, e lembre-se disso, nós vamos ver fenômenos inacreditáveis nessa série que vão trazer um conhecimento acerca da realidade da nossa atmosfera e do nosso planeta e do todo, que vai ser muito interessante para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.